Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem proporcionado e concedido em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7, e o nosso tema é prostituição, a perversão da sexualidade. Então nós vamos ver que nós já tratamos do sexo da semana passada entre casais, e nós vamos ver agora como que é essa questão perversa que a sexualidade pode causar na vida de uma pessoa. Irmãos, o sexo é bênção, Deus criou o sexo, mas tem que fazer de uma forma correta, nos padrões de Deus. No nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo nos é lícito, mas a gente não pode se deixar dominar por essas propagandas sexuais ao qual está no mundo aí, que todas as pessoas veem nessa questão de muita propaganda sobre o sexo. E aí, meus irmãos, a pessoa acha que pode fazer, mas o apóstolo Paulo aqui, escrevendo na igreja de Corinto, está explicando que tudo pode dentro do padrão de Deus. Aquilo que estiver no padrão de Deus pode, aquilo que não estiver não pode. E aqui na nossa síntese, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Precisamos honrar e respeitar esse templo. Irmãos, o templo do Espírito Santo é o corpo do homem ou até mesmo da mulher. Quando a gente fala do homem, não tem, é homem e mulher. Mas nós vemos, irmãos, que é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Não pode o homem ou até mesmo a mulher tratar as coisas de uma forma pervertida, né? Não pode tratar da questão sexual com uma forma pervertida, de uma forma distorcida, mas sabe aquilo que tem que fazer. Porque na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Irmãos, o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui, depois tem o versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mas ele estava explicando, olha, porque aquela igreja estava muito pervertida, né? O pai se deitava com a enteada, estava uma bagunça terrível ali. E o apóstolo Paulo, escrevendo isso, a igreja de Corinto estava explicando acerca das pessoas fazerem as coisas corretamente, né? Porque, meus irmãos, o sexo as pessoas têm acesso, mas de que forma? Qual é a forma correta? Nós sabemos, as pessoas sabem que tem que ser entre casais, mas fazem de forma pervertida. E aqui o apóstolo Paulo estava explicando para eles que existia uma forma correta de se fazer, correta de usufruir, correta de ter prazer, não é de qualquer jeito. Então o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, estava explicando, porque a igreja estava muito, muito pervertida mesmo. Porque na nossa introdução, o sexo foi criado por Deus com um propósito específico: dar continuidade à humanidade, procriação e o prazer sexual no casamento. Irmãos, o que acontece é que Deus criou, claro, o sexo para que as pessoas venham se procriar e também venham dar prazer. O problema é que está deturpando. As pessoas estão deturpando isso que Deus criou de uma forma de prazer, de uma forma de procriação. Então está deturpando, acha que pode fazer com qualquer um, a qualquer momento, de qualquer jeito, e aí acaba deturpando aquilo que Deus criou. Mas veja que o apóstolo Paulo estava escrevendo na igreja de Corinto: olha, não é para deturpar, não é perversidade, mas sim as coisas têm que ser como? Organizadas, as coisas têm que ser feitas no tempo certo, no momento certo, no caso do sexo, com a pessoa certa. Aqui no tópico 1, o contexto da primeira carta aos Coríntios, um panorama da cidade de Corinto. Essa cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma cidade colônia, metrópole da província romana de Acaia. Corinto era como se fosse um porto, e provavelmente praticamente todos os navios ali que passavam pelo mar Mediterrâneo tinham que parar no porto de Corinto, da cidade de Corinto. A cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral, porque era uma cidade que tinha uma condição financeira. E vinham muitas pessoas de vários lugares, muitos homens paravam ali para pousar ali. Então por isso que muitos lugares, meus irmãos, onde as pessoas vão para dormir, para passar a noite,
eu que trabalho com transporte, principalmente nas estradas, onde é ponto de parada de caminhoneiro, sempre tem prostituição. E aqui sempre tem, não estou dizendo que tem e que todo mundo usufrui, não, estou dizendo que tem, a prostituição está ali, aí cabe a pessoa querer usufruir ou não, né? Mas aqui no caso aqui, era uma cidade de 400 mil habitantes, porém tinha esse aspecto, um aspecto de uma cidade portuária, onde muitos passavam por ali, pousavam ali, abasteciam, abasteciam não, compravam aquilo que compravam, vendiam aquilo que tinha que vender. Então era uma cidade onde muitas pessoas passavam, era uma cidade conhecida, era uma cidade onde tinha esse comércio, onde tinha esse acesso. E aqui na parte 2, a comunidade judaica e cristã de Corinto. Existia na cidade uma sinagoga formada, na sua maioria, por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto de imperador Cláudio em 54 d.C. Devido aos conflitos internos entre cristãos e judeus, Paulo trata na primeira epístola aos Coríntios a respeito dos conflitos em relação ao costume de uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que recebe as pessoas, como era a cidade de Corinto, uma cidade que recebe, uma cidade receptiva. E aqui na última parte aqui, Paulo procurava conscientizar o cristão de Corinto de que eles não podiam reproduzir as desigualdades, a injustiça e as promiscuidades romanas que dominavam a cidade. Ou seja, eles estavam se equiparando, porque numa cidade até que judeu tinha uma sinagoga romana, então eles não podiam se comparar com Roma, como era a capital, como era o império dominante. Eles não podiam se comparar com Roma. Então o apóstolo Paulo estava falando, vocês não podem se comparar com eles, né? Porque o que acontece? Isso não estava fora da igreja. Porque quando eu citei aqui algumas questões de portuária, questão de prostituição, aqui, meus irmãos, é fora, mas o apóstolo Paulo estava tratando com isso dentro da igreja. Era dentro da igreja que a promiscuidade estava correndo solta. Não era fora da igreja. Às vezes a pessoa, não, mas isso é do mundo. Não é no mundo. Aqui o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja e não com a cidade. Então a promiscuidade, a perversão estava dentro da igreja. Esse que é o problema, porque é fácil a gente falar de coisas fora, mas aqui estava falando dentro da igreja que estava acontecendo essas promiscuidades. E aqui na parte 3 aqui, a epístola de Paulo à comunidade cristã em Corinto. Então o apóstolo Paulo ele escreve para essa comunidade, para essa igreja, para conscientizá-los, porque eles achavam que pelo fato, eu estou aqui mesmo, uma cidade assim, uma cidade portuária, uma cidade que tem recursos, então a gente pode, né? A gente adora a Deus de dia, ou adora a Deus de noite, e depois a gente faz o que a gente quer, porque no caso pode, Roma pode, por que nós não podemos? E aqui o apóstolo Paulo estava falando que não poderia. Então essa é a mentalidade que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquelas pessoas, não se assemelhar com os romanos. E o que o apóstolo traz para nós hoje é não se assemelhar com o mundano, com os ímpios. Então o apóstolo Paulo ele traz essa reflexão para nós nessa direção, não nos assemelharmos com as pessoas ímpias, que são perversas, que são promíscuas, claro, nem todas, que tem muita gente no mundo que quer certo, que quer as coisas corretas, que procura fazer as coisas da maneira certa. Mas no mais aqui, no normal aqui que o apóstolo Paulo estava falando, estava se assemelhando, a igreja estava se assemelhando ao mundo. Depois, tá tudo certo, tá tudo bem, é assim mesmo, a gente é fraco, é complicado, e fica dando várias desculpas. E aqui na parte 2, no tópico 2, a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Fazendo tudo o que deseja não é liberdade, mas escravidão. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que poderiam fazer tudo o que bem que desejassem em nome da liberdade que Cristo nos dá, sem prejuízo algum para a vida espiritual. Eles se tornavam escravos das paixões carnais que dominavam suas vontades e ações. Irmãos, isso é muito importante. Jesus nos libertou. O que é uma pessoa liberta? O que é uma pessoa que tem liberdade? Uma pessoa que tem liberdade, ela escolhe aquilo que ela quer. Ela tem liberdade, ela escolhe aquilo que ela quer. Mas não porque ela está presa a uma situação, não. Uma pessoa que é liberta, uma pessoa que tem liberdade, ela está livre. A sua consciência está livre para escolher. Porque uma pessoa que está presa, ela não tem escolha do que para onde vai. Ela está ali, ela tem que ficar ali naquele cativeiro e pronto, acabou. Mas Deus nos libertou para nós termos liberdade para louvarmos e adorarmos o nome dele.
Quando Deus tirou o povo do Egito, o que Deus falou? Liberta meu povo para que eles me prestem um culto no deserto. Então Deus ele nos liberta dessa escravidão pecaminosa que a nossa mente muitas vezes fica acorrentada. Para quê? Para nós darmos buscarmos e glorificarmos a esse Deus da liberdade, ao Deus que nos proporciona termos liberdade na sua presença. Porque nós, com essa liberdade, nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós sabemos aquilo que é errado na sua profundidade e sabemos se aquilo que é errado, aquilo que é certo, nas suas alturas e na sua magnificência. Que nós sabemos que é Cristo. Então, não adianta a gente ficar achando que eu tenho liberdade, que eu sou liberto, que eu sou livre e eu posso fazer o que quiser. Aí que se engana. Porque meus irmãos, nós que estamos aqui, vamos colocar nossa linguagem, nós que estamos livres, nós temos muito mais responsabilidade do que aqueles que estão presos. Eu estou falando preso judicialmente, preso num presídio mesmo. Porque nós que estamos livres, o que a gente tem que fazer? Tem que pagar imposto, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que criar, tem que fazer uma série de coisas que a Constituição, ou melhor dizendo, que a nossa legislação como cidadão faz com que a gente venha cumprir. Porque se a gente não cumprir, nós estamos o quê? Fora da lei. Mas aquele que está preso, ele não tem muita coisa a cumprir. Tem que seguir aquele horário, aquilo que ele manda ele fazer. É claro que é a sociedade que rege as nossas leis. Mas ali nós vamos ver que no presídio fica mais restrito muita coisa. Então é essa mentalidade que o apóstolo Paulo queria passar para eles. Olha, vocês são livres, mas têm responsabilidades. Vocês são livres, mas tem algo a colocar em prática. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque a comunidade como corpo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6,19, Paulo adverte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem habita em nós é o Espírito Santo. O nosso templo, nós que somos o templo do Espírito Santo, não podemos deixar qualquer coisa entrar em nós e nem fazermos menção de qualquer coisa. Porque o que habita em nós é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que habita em nós e nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos responsabilidades a cumprir. Como que? Como prestar um culto ao Senhor. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas sim com muita reverência mesmo. Aqui na parte 3, a imoralidade sexual na igreja. Aquilo que nós já falamos. A igreja de Corinto não estava muito diferente da cidade de Corinto, onde eles estavam, onde já tinha perversão, e também a igreja de Corinto não estava muito diferente da cidade de Roma, onde era muito pervertida também sexualmente. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo a eles: olha, se conscientizem, né? Se conscientizem, porque não foi para isso que Deus chamou. E hoje, infelizmente, na igreja é aquilo que nós vemos. Nossa, irmão, mas você está falando, tá julgando. Não estou julgando, não, irmão. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. A perversão sexual entrou dentro da igreja, né? E eu não estou dizendo que está pegando salva, não estou dizendo de salva, só estou falando que ela entrou dentro da igreja, onde pastores que saem com irmãs, ou pastores que saem com adolescente, ou adolescentes que saem com o líder dos jovens que é casado, onde a irmã que sai com o obreiro. Mas onde você ouviu isso? Não, irmão, é a realidade. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo, é as notícias que dizem. São os escândalos gospel, como essa palavra. Nossa, que palavra gospel. Que a verdade é a gospel, igual tudo é gospel. Infelizmente é assim, é isso, que Deus nos guarde. Eu peço para Deus me guardar, e você, meu irmão, também peça para Deus que te guardar também. Porque aquele que está em pé, olhe para que não caia. E aqueles que caíram, nós temos que orar por eles. Infelizmente, pastores que ficam atrás de adolescentes, como eu procuro, eu ouço muitas palestras, muitos estudos, procuro ler bastante. Então nós acabamos ouvindo pastores relatando acerca disso, que pastor que fica atrás de adolescente dentro da igreja, que, irmãos, se está atrás é porque no pensamento já pecou faz tempo. É isso que Jesus falou: olha, se você pensar, já pecou. Então nós temos que nos atentar a isso. Então a perversão sexual, quando a gente fala de mundo, não é só no mundo dentro da igreja, porque o índice de divórcio dentro da igreja é quase igual ao índice de divórcio do mundo. Não estou falando de igual, é de uma diferença de 20%, 30%, não. As proximidades as questões são muito próximas.
É coisa de 2 a 3% que o mundo está um pouquinho a mais do que a igreja. Pouco a mais, 2 a 3%, um pouquinho a mais. Porque o resto, sem contar pedofilia, sem contar outras mazelas que têm invadido a igreja. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, é para a igreja de Corinto, não é para a cidade de Corinto. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, a perversão sexual dentro da igreja, homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, e aí chega um homossexual dentro da igreja. Chega não! Aquele jovem que está há muito tempo dentro da igreja, aquele homossexual, quando ele desaflora, todo mundo acha a coisa bonita, que ele é educado, que não sei o quê. Que, irmão, não tem essa não. Ou como a menina também chega a ser lésbica, também a mesma coisa. Então, é complicado. Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja em Corinto, não para a cidade de Corinto. Então, meus irmãos, a perversão sexual, infelizmente, tem invadido as igrejas, tem prejudicado muitos pastores que eu já ouvi, pastores, meus irmãos, que pastores não, evangelistas que já foram disciplinados, eu já vi disciplinado, porque fica madrugadas e madrugadas, ficava madrugadas, não sei se fica ainda, assistindo filme pornográfico no computador, tem acesso, hoje infelizmente ou felizmente nós temos acesso a muitas coisas no smartphone, no tablet, no computador, hoje a internet globalizou muita coisa, porém, até onde nos ajuda, até onde não atrapalha, até onde está te ajudando, até onde está te atrapalhando. Se você que tem esse tipo de possibilidade, que tem essa facilidade, claro, venha procurar estudar a Bíblia, baixar, ter livros, estudos, documentários que se relacionam ao nosso dia a dia, que falam as coisas de Deus. Porque infelizmente hoje muitos têm caído nessas mazelas. Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo mais uma vez para a igreja. É a igreja, membros da igreja não, que a gente fala aí não, os membros da igreja que estão se corrompendo sexualmente. Infelizmente, aquilo que era só coisa mundana tem invadido a igreja e pior, parece que é uma coisa normal em muitos lugares. Isso é normal, é só pedir, já foi para parada, é só pedir perdão. Não, irmão, não é só isso não. Há um processo que a pessoa passa, Deus perdoa, mas há um processo na vida de cada um. Então que Deus nos guarde, aqui na nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que o estilo de vida da cidade de Corinto era de imoralidade sexual. O ambiente imoral estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes de Corinto, erroneamente, se achavam livres para fazer o que bem entendesse com o seu corpo, mas eles na verdade se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição. Isso é ser livre. Dizer não à imoralidade, dizer não à prostituição, dizer não àquilo que nós temos vontade de fazer, mas que é um desejo da nossa carne. Isso é ser livre. Resistir às mazelas do diabo que quer prejudicar, que quer estragar, que quer aprisionar as nossas vidas. Então você que é servo de Deus, que é serva de Deus, saiba que infelizmente não estamos aqui para julgar, mas sim para colocar isso para todos que para que venhamos, irmãos. A gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que orar. Que Deus nos guarde, aqueles que estão sendo tentados, que não caíram, porque infelizmente isso tem dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Você ainda que não está no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz, Deus abençoe.